Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, apresentadora desse videocast que também é podcast. Então, como vocês já sabem, vou aproveitar esse espaço já para convidá-los para também nos escutar no Spotify, Deezer, enfim, o seu tocador de áudio preferido. Estamos também toda semana, segunda-feira, no YouTube aqui da Jovem Pan. Então, às 17 horas, a gente publica um novo episódio no ar. Eu já vou entrar nesse episódio de hoje. Enfim, todos são super especiais, porque a ideia aqui é ter um papo acolhedor e afetivo com a sua maternidade. E hoje, a minha convidada, ela tem esse papel de ter um espaço no Instagram dela, para quem a conhece, de acolher mães. Então, eu já vou passar para ela a bola aqui. Marcela Barsi, Mabarsi, né? Todo mundo te conhece como Mabarsi. Ficou Mabarsi, desde a escola ficou Mabarsi. Mabarsi, obrigada, Má, por estar aqui comigo hoje. Obrigada a vocês. A Má, para quem não a conhece ainda, ela é mãe da Valentina, de 7 anos, e das gêmeas Sofia e Pietra, de 5 anos. Isso. E aí hoje, a gente vai falar para além do autismo, porque as gêmeas, elas foram diagnosticadas dentro do espectro autista, mas a gente vai falar da sua família, né? Que é uma delícia acompanhar. Eu tenho acompanhado a sua família pelas redes sociais e é muito bom, porque você fala sobre todas as questões de maternidade, não só das questões com as gêmeas, de uma forma leve. E a ideia é a gente abraçar todas as mães aqui. Sim. Então, eu acho que a gente acertou em cheio em te trazer. Má, queria que você começasse contando um pouquinho das características de cada uma das suas filhas. Então, desde a Valentina, e aí entrando depois nas gêmeas, que são univitelinas, são idênticas, né, Má? Idênticas. Tipo assim, você olha as duas, às vezes, correndo em casa, e falo, calma, quem é uma e quem é outra? Idênticas. As 3 são bem parecidas, na verdade. Elas têm 1 ano e 9 de diferença. A Valentina veio primeiro. Primeiro que assim, eu tive uma mega dificuldade para engravidar. Então, acho que isso, às vezes, é um assunto que eu acabo nem entrando tanto, porque é tanto isso do autismo, mas eu vejo que é uma coisa comum você demorar para engravidar, né? Sim, inclusive a gente teve um programa aqui sobre tentantes. E aí, quanto mais você começa a falar sobre o assunto, mais pessoas vão te mandando isso, né? Não, e eu casei muito nova, né? Eu casei com 20 anos. Então, eu imaginava assim... Imagina, vou engravidar super rápido. E eu demorei muito pra engravidar. Tá. Tomei um monte de remédio daqueles pra ovular, não sei o quê. Enfim, veio Valentina. Daí veio Valentina, tudo lindo, maravilhoso. A gente tava morando no interior essa época, porque meu marido é de lá. Inclusive, já vou fazer um parênteses aqui, porque, enfim, eu falei da família como um todo. O seu marido, Léo, também tem um trabalho interessante de trazer alguns relatos da vivência dele como pai, né? Super. Isso é bem bacana. Depois a gente vai colocar também as redes dele, porque ele... E ele é médico, ele ama falar. Ele é um paizão, assim, nossa. Dá pra perceber. Ele é uma coisa, ele é. E daí veio a Valentina, a gente morava no interior ainda, e primeiro filho. Eu lá sozinha, tava eu, o Léo, a família dele, a minha em São Paulo, ficava aquele vai e volta. E a Valentina sempre foi assim, muito tranquila. De tudo. Ela nunca foi um bebê que me deu trabalho, sabe? Mesmo isso de acordar à noite, tudo. Uma bebê Buda que chamam, Não, bebê né? Buda, aquelas que assim, depois que você tem ela, dá vontade de ter mais uns 10, sabe? Sim, o meu foi assim, daí veio a segunda que me enganou. Então, o meu caso foram as gêmeas, as gêmeas me enganaram. Sim. Mas a Valentina, ela sempre foi muito tranquila, ela é muito cativante, ela é um doce, assim, de pessoa. Eu acho que ela veio primeiro pra preparar o terreno pra receber as gêmeas, pra sabe? É o que eu falo. Coração. Ela é um doce. E quando ela tava com 1 ano, eu engravidei das gêmeas. Uau! E a gente só descobriu que eram gêmeos no 3º mês. Mas, espera um pouquinho, você tinha falado que você teve dificuldade pra engravidar com a Valentina, com as gêmeas não. Com as gêmeas, o que acontece? Como eu já sabia o remédio que eu tinha que tomar, eu tomei aquele, na época, Clomid, aquela pra ovulação, porque eu tenho ovário policístico, né? Tomei o remédio, só que até eu descobrir isso, fazer aquele bando de exame, ficar tentando, não sei o que, não conseguia. O médico me deu o remédio, engravidei a primeira vez, perdi, segunda vez veio o Valen. Das gêmeas, quando a Valentina fez 1 ano, a gente já falou, a gente já quer outro. Não sabe quanto tempo vai demorar. Exato, 1º mês. Uau. Gêmeos. Então, só que a gente não sabia que eram gêmeos, né? Então, ultrassom, tudo lindo, maravilhoso. É um bebê. Com 3 meses eu comecei a ter um mega sangramento.
Vim pra São Paulo, fui no meu médico fazer ultrassom, ele parou no meio do ultrassom, ele tirou o ultrassom, deu pronto, perdi, né? Sim, alguma coisa, alguma Não, bomba. deu ruim, né? Uhum. Daí ele, então, são 2. Eu 2 o quê? 2 bebês. Eu falava, não é possível. Não. Não tem como ser 2. Não Falou, combinei isso. não existe essa possibilidade. Ele, não, são 2. Ou seja, é um embrião que dividiu e ficou 2. E tava um atrás do outro. Por isso que foi só descobrir isso depois de 3 meses? Porque tava uma atrás da outra. Não dava. E eu ouvi, inclusive, num relato seu, que elas eram a mesma placenta, né? A mesma bolsa. Mesma placenta e 2 bolsas. E 2 bolsas, 2 tá bom. bolsas. Daí, aquela gravidez caos, né? Porque eu tive muito sangramento, então eu repouso a gravidez inteira. Tá. Vim pra São Paulo, fiquei em São Paulo. Daí elas nasceram super bem, elas nasceram de 37 semanas e meia. Foram bem. Pra gêmeos, tá super, maravilhoso, sim. maravilhoso, assim. Pra gêmeos e mãe com uma bebê em casa, uma toddler, né? Que assim, você não Correndo para, pela casa e eu sem exato. poder levantar da cama. Uau. Daí as gêmeas nasceram, a Pietra super bem, foi a primeira. A Sofia já não nasceu tão bem. Ela teve um problema de oxigenação e tudo, ela ficou 8 dias na UTI. Uhum. Mas assim, aquelas coisas, o pulmão não tava 100% desenvolvido, então ela precisou fazer fono, aquelas coisas, ficou 8 dias. Você voltou com a Pietra. Em casa, com a Pietra em São Paulo. Sim. E ficava indo pro hospital. Puerpério da bebê, inclusive, porque a gente sabe hoje em dia que o puerpério só acaba com 2 anos da criança. É? Tem casos, a gente tem falado bastante sobre isso. Ou seja, você tava vivendo ainda o puerpério. Eu tava vivendo da Valentina ainda. Gêmeas e mãe de UTI. Uau. Não, e daí eu tinha que voltar pra casa, porque eu tinha a Valentina e tinha a Pietra. Uhum. O Leonardo ficou durante os 8 dias no hospital, sentado na cadeira, do lado da Sofia. Meu Deus. Dormindo todas as noites, assim, varado. Ele não saía. Não tinha Cristo que tirasse ele de lá. Vocês também, ele é médico, tem Tá medo, sabe, do com esse- risco, de sim. tudo. Ele tava desesperado. Com 8 dias ela saiu, tudo ótimo, fomos pra casa. E elas tiveram um desenvolvimento super normal. Tá. Sentaram no momento certo, andaram no momento certo, tudo. Só que quando eu via que assim, elas não sentiam minha falta, sabe? Então assim, eu entrava e saía de casa, tanto faz. Que chamam da separação, né, da mãe. Sabe assim, que quando você via te com a olha e te dá um Valentina, sorriso, sim. você chega em casa, o bebê te olha e dá um sorriso, que nem eu tive essa experiência com a Valentina, né? Sabe quando você vai sair ou alguém tenta tirar o bebê do seu colo e começa a chorar que ele quer ficar com a mãe? Sim. Eu não tinha isso com as gêmeas. E eu comecei a achar estranho. Daí, quando elas estavam Isso com quantos meses? uns 9 meses. Que é quando começa mesmo essa fase interagir um pouco de mais. sentir a separação e a alegria da volta. Mesmo no trocador, sabe, na hora de trocar, Tá. elas não me olhavam. As duas com o mesmo comportamento. Mais a Sofia do que a Pietra. Tá, que foi a que teve essa questão e ficou Teve internada. essa questão. Tá Tanto bom. é que o pediatra e os médicos achavam. Não, ela ficou na UTI, elas nasceram um pouquinho antes, elas são gêmeas, então é super normal. Eu falava, gente, mas assim, é o que eu falo pra todo mundo. O normal, a gente tem meio que algumas coisas que segue, né? Então, por Sim. exemplo, o normal é andar, sei lá, de 9 meses a 1 ano e 2. Passou muito disso, Começa- você tem que procurar uma ajuda, Sim. porque pode ser alguma coisa. Não é pra gente ficar noiada, mas pra estar atenta. Prestar atenção. O Nico, meu filho, engatinhou com 9 meses. Com 11, a Anne não engatinhava, mas eu sabia que Sim, estavam que ali tava uns indo. movimentos. Então, tem essa... Sim. A gente sente, né, Gente, Marcela? mãe sabe. Sim. É assim, não dá pra explicar, né? É uma coisa Sim. de outro mundo. Sabe que eu tive uma entrevista com a Daniela, mãe em dobro das gêmeas que foram diagnosticadas com AME. Sei, super. E o caso dela, quando as meninas começaram a não sentar, ela fala, os médicos em volta falavam, são gêmeas, calma, né? Então, mas ela já sabia no coração dela que tinha algo diferente ali. E assim, o médico vê a criança por o quê? Meia hora? Gente, a gente vê todo dia. Sim. Então assim, daí eu comecei a ver, daí eu comecei a falar pro Léo. Léo, acho que as meninas têm alguma coisa. Imagina ser exagerada, neurótica, louca, as meninas não têm nada. E assim, é uma coisa que eu vejo, quando eu era mais nova, na escola e tudo, eu nunca convivi com ninguém com autismo. Nem com nenhuma outro tipo de deficiência que eu me lembro. Síndrome de Down, nada, zero. Então não sei de onde veio aquilo também, porque eu também não entendia muito. Daí, Google, né? Que é o pior e o melhor remédio, né? E daí eu entrei. No que eu entrei, eu vi um vídeo de uma médica falando as características. Eu falei, são as meninas. Falei, Léo, as meninas são autistas. Imagina, de jeito nenhum. Liguei
pro meu ginecologista. Porque a gente tá falando isso há mais ou menos 4 anos atrás. 4 anos atrás. A gente tá cavalgando, né, e a passos lentos falando cada vez mais e abrindo essa conversa. Por exemplo, o seu trabalho nas redes. Mas ainda, eu acho que já temos um avanço do tabu que era há 4 anos. Você sente isso? Total. Tá. Total. Eu acho que hoje em dia, tinha gente que nem sabia o que era, né? Porque antigamente as pessoas achavam que o autista era aquela criança, o adolescente ficava trancado num quarto, nervoso, batendo com a cabeça na parede. E não é assim, né? Tem vários níveis, né? Uhum. E daí as meninas, a gente foi em 11 médicos. Uau. Elas foram diagnosticadas só 9 meses depois, com 1 ano e 9. E os 11 não fechavam o diagnóstico? Elas não têm nada. Mãe, você tem que ter paciência. Eu falava, gente, não é possível. E aí a gente começa também a falar, será que eu tô maluca? O que tá acontecendo? Desculpa, será que eu tô maluca? E assim, não é possível que ninguém tá vendo o que eu tô vendo. E eu acho que dentro de casa também você estava um pouco solitária nesse questionamento do que estava acontecendo, né? E não por nada, mas talvez tem pessoas que lidam de uma forma, primeiro, de negação, que talvez era o que o Léo estava passando. Eu acho que o Léo, por ser médico, ele tá acostumado a ver coisas muito graves, né? E eu acho que isso das meninas, ele achava isso que os outros médicos falavam. Ah, é um atrasinho, daqui a pouco vai. E elas não falavam nada, né? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Ó, com 1 ano, vamos falar com 1 ano. Mas foi cedo, né, Má, a sua percepção, assim? Foi porque, por exemplo, assim, o delas, elas são autistas severas, né? As duas. Na verdade, hoje em dia, eles falam que você não pode falar até os 7 anos o grau do autismo, porque tem aquela coisa da neuroplasticidade, que pode mudar o grau de acordo com as terapias de cada um. Mas as meninas, a gente, conversando, a gente já sabe um pouco, porque o grau é de acordo com o nível de independência da criança. E as meninas são muito dependentes. Elas são não verbais. Elas são não verbais. Por exemplo, elas não conseguem se virar sozinhas, elas dependem da gente. Agora a gente conseguiu desfraldar. Então, por exemplo, foi assim já. As duas? As duas, durante o dia. Faz uns 2 anos que a gente desfraldou durante o dia. E é uma agora... super conquista, né? Não. Foi uma coisa assim... Sabe, uma coisa que eu nunca comemorei tanto quando a Valentina desfraldou com elas, eu chorava, o Léo chorava, a gente falava, gente, quando a gente via elas indo até o banheiro, porque assim, não é só o desfraldo, é até a atitude. Não, é autonomia. De ir até o banheiro, Sim. Elas abrem a privada, elas dão descarga. Ou seja, já começaram a demonstrar uma certa autonomia, elas. Assim? Sim, que é o que elas têm, mas assim, elas esquecem às vezes, a gente tem que ficar levando. Agora elas começaram a comer sozinha, porque elas têm hipotonia, então elas não conseguiam fazer muito o movimento do talher. E assim, de pequena, o que eu via é que às vezes eu falava e elas ficavam assim. Assim, não fixava. Quem tá escutando, né, só nos escutando pelo podcast, a Má fez assim, né, que não olhavam. Não olhavam nada, e assim... Outra coisa que me chamava muita atenção, sabe aquelas coisas que a gente faz com o filho, tipo de imitação? Ai, manda beijo, dá tchau, bate palma. As minhas, 0 imitação, assim, até hoje. Hoje, elas conseguem dar um tchauzinho. Assim, dá tchau. Elas fazem um pouquinho do movimento, mas assim, eu vi que bateram palma, que você também super comemorou, Nossa, né? Lá em casa, não, qualquer coisa. Sim. Que elas falam, todo mundo chora. E assim, quando a gente teve o diagnóstico... Eu tava num momento muito difícil. Primeiro porque eu tava morando em outra cidade. Tava longe do meu trabalho. Tava com a Valentina pequena. 3 crianças pequenas. O Léo, 3 bebês. 3 bebês. O Léo que trabalha um monte. Então também, querendo ou não, eu ficava muito sozinha. Porque eu mal via ele. Então, sabe assim, eu não tava bem também. Então, quando eu recebi aquilo, pra mim foi assim... Eu falo... Do 1 ano até 1 ano e 9, eu acho que foram os 9 meses mais sofridos da minha vida, assim, disparado. Depois que eu tive o diagnóstico, parece que eu tirei, assim, um elefante das costas. Porque o meu medo era ser alguma outra coisa. E assim, se você for para pensar tudo que poderia ser, tudo bem, o autismo não tem cura, demanda muito da gente, mas assim, as meninas são super saudáveis. Já tem estudos e terapias que te dão uma direção do que Me dão conseguir. uma direção e assim, pra mim o principal, eu vejo que elas são muito felizes. Sim. Elas são muito felizes, Quem sofre sabe? mais é o entorno, né? Eu acho. Quando não tá bem resolvido com a situação. Eu acho que quando não tá bem resolvido, é assim, até você entender a sua vida atual. E assim, é o que eu falo, a Valentina,
depois vai namorar, vai casar, vai ter filhos e vai seguir a vida dela. As gêmeas vão ficar comigo provavelmente pra sempre. Vão ser meus bebês gigantes. Sim. Sabe? Então, assim, você começa também, dá um medo, né? Eu acho que a sensação hoje em dia que eu tenho eu sou muito, muito bem resolvida em relação a elas, mas eu As limitações delas. Tô muito. Tá. Hoje em dia eu já sei aonde eu posso levar, onde eu não posso, até onde eu posso ir com elas, o tanto que eu posso exigir. A gente já se entende. Alinhou expectativas. Total. Olha, e eu preciso aprender com você, Total. porque mesmo com meus filhos típicos, eu tenho expectativas, e isso é muito importante para todas as mães, né? Muito. A gente entender que cada um, independente da condição dessa criança, tem as suas limitações. Não, e a gente sofre tanto A gente joga muito dos nossos sonhos Sim. pra eles, né? E eu vejo que, assim, pra mim, eu acho que o mais sofrido foi a minha família. Meu pai, mega paizão, minha mãe, eu sempre tive uma mega estrutura familiar, sabe? E é o que eu falo, eu nunca tive um problema sério na minha vida. Então, assim, eu sempre estudei numa escola legal, tive amigas legais, tive a minha família, uma pude condição viajar, de privilégio. tive uma condição muito privilegiada. Então, você não sabe o que era problema. O primeiro problema caiu na minha mão, eu com 23 anos, 24 anos, com gêmeas autistas. E já com uma filha bebê. E já com uma filha. Então, eu não estava preparada emocionalmente para lidar com aquela frustração de ver o meu castelo tão sonhado desmoronar. Porque a gente vai montando, né? Eu vou casar, daí eu vou engravidar. A sociedade contribui para isso. Exato, e você imagina que tudo vai ser perfeito. Eu vou descobrir que eu tô grávida, eu vou fazer uma surpresa pro meu marido, meus filhos vão ser perfeitos. Um vai ser advogado, o outro vai ser médico. Vai jogar futebol, vai tocar piano, vai, né? Você imagina tudo. Sim. Até a profissão do filho você coloca. Sim. Daí do nada, você recebe uma bomba, tipo, nada do que você pensou vai acontecer. Você tem essas filhas nessa condição, essa vai ser sua vida e você tem que aprender a lidar. E agora, por outro lado, é bastante transformador também, né, Má? No sentido emocional, de pessoa mesmo. Você sai dessa história, quer dizer, você caminha nessa história como, eu imagino, como uma pessoa muito diferente. Você vira outra pessoa. É assim, a minha vida mudou. Eu não troco minhas filhas por nada nesse mundo. Tipo, quando eu nascer de novo, minha próxima vida, eu quero elas iguaizinhas do jeitinho que elas são. Porque elas mudaram minha vida. Eu sou outra pessoa, sou 10 vezes mais feliz, sou super bem resolvida. E se aprende a valorizar o que realmente tem valor. Eu não tenho mais paciência pra coisa pequena. Não existe mais isso. Você abre sua cabeça. Você começa a aceitar muito mais os outros, respeitar mais as pessoas, as dificuldades. Você enxerga o mundo com outros olhos, sabe? Eu sinto, claro, a gente se conheceu pessoalmente hoje, mas pelas pessoas que temos em comum, que falaram de você pra mim, pelo seu trabalho nas redes, que você tem um propósito agora também com essa sua fala tão leve e ao mesmo tempo tão clara e real da realidade das gêmeas e da sua situação familiar. Então eu acho que esse propósito também nos move, né? É muito bom. Eu lembro até hoje que quando eu tive o diagnóstico das gêmeas, eu e o Léo, a gente combinou que a gente não ia contar pra ninguém. Voltando só um pouquinho no dia do diagnóstico, porque você foi para 11 médicos. O que esse 12º falou e como foi isso? O que foi diferente? Olha que louco. Por isso que eu falo, gente, as coisas acontecem no momento certo. Daí a gente foi pra inauguração de um hotel no interior. Cheguei lá, tava a Suzana Gulo. Esposa do Marcos Mion, que tem o Romeu, que é autista. Um filho autista de lá pelos seus 12 anos. Acabou de fazer 18. 18, caramba! O Romeu fez 18. Mas enfim, é uma família que promove muito a causa, que fala muito sobre. Super. E assim, eles falam de uma maneira muito leve. Eles me passaram muito isso. E eu não conhecia a Suzana e o Marcos. Tá. Daí a gente chegou no hotel, a gente tinha sido convidado para essa inauguração e ela também. Então a gente sentou na mesma mesa, daí eu olhei pro Léo e falei, eu vou falar com ela. Antes de diagnóstico algum? Quando eu tava achando que elas eram. Tá bom. Daí ele virou pra mim, você vai falar o quê? Eu falei, eu vou falar que eu tô achando das gêmeas e não sei o quê. Chamei ela no final do jantar. Falei, Suzana, tudo bem, eu sou a Marcela. Desculpa te atrapalhar. Mas eu tenho gêmeas e as gêmeas correndo pelo restaurante, tá? Tá. Eu tenho gêmeas e eu tô achando que elas são autistas. Daí ela olhou assim pra mim,
Falou, como assim? Deixa eu ver elas. E ela começou a olhar as gêmeas. Ela falou, nossa, Má, elas são muito diferentes do Romeu, mas eu tenho um médico ótimo pra te indicar. Ele é excelente pra diagnóstico. Então, assim, se ele falar que é. Se ele falar que não é, não é. E você vê uma outra coisa, tá bom. Daí ela falou, me passa seu celular, que assim que eu chegar em São Paulo, eu vou marcar a consulta e eu vou com você. Falei, gente, para, né? Quem é essa pessoa? Não, que é um será? anjo. Falei, calma, né? Não é Sim, possível, nem me conhece, sim. né? Mas é isso, até o que a gente tenta promover aqui desse Empatia. abraço coletivo entre mães. É uma coisa, e eu acho que assim, ela passa por aquilo. Ela sabia o momento que eu tava. Sim, da indefinição, né? Exatamente. Daí chegou segunda-feira, ela me liga. Marquei a consulta, eu tô indo te buscar em casa com as meninas, a gente vai no médico. Foi comigo, ele olhou as meninas em 10 minutos. 10. Ele olhou, eu lembro que ele pegou um polvilho e foi oferecer pras meninas, elas nem olharam, passaram reto. Ele continuou olhando, ele falou, as duas são autistas. E o Léo junto. Junto, que dizia que não, de jeito algum. Na hora que a gente olhou, você fica meio paralisado. Sim. Daí eu fiquei assim, em choque, não sei o quê. Daí eu comecei a chorar, lógico, compulsivamente. Chorava. Só fica pensando, e agora? Fomos embora. Daí a Suzana virou pra mim e falou assim, agora, bola pra frente. Agora você tem. Agora, tratamento. tratamento. Agora você tem que ir pro tratamento. Tá. Me indicou o lugar de tratamento. 2 dias depois, as gêmeas começaram no tratamento. E eu nunca mais voltei pra Prudente, que era a cidade do interior que a gente morava. Nem pra fazer minha mudança. Porque elas entraram no tratamento. Eu já trouxe a Valentina começou a escola. As meninas no tratamento e nunca mais voltamos. E a Suzana virou assim, minha irmã, a gente é grudada. E ela realmente, assim, ela me ajudou muito. Muito. Faz muita diferença você ter uma pessoa do seu lado que te entende, que sabe o que você tá passando, sabe o que você tá sentindo. E ela me ajudou tanto que hoje em dia o meu objetivo é ajudar essas outras pessoas, sabe? Ou uma mãe que quer conversar e já tem o diagnóstico e às vezes não quer falar. Sim. Que não quer falar com outras mães de crianças típicas. Até às vezes tem essa questão da vulnerabilidade. Eu acho que rola. Constrangimento. Eu acho que rola uma vergonha. Tá. Num primeiro momento, às vezes. Tanto é que o que eu ia te contar. Daí a gente teve o diagnóstico e eu não queria contar pra ninguém. Tá. Daí o Léo um dia virou pra mim, porque daí ele recebeu o diagnóstico, ele virou a chavinha, o Leonardo. Médico, vamos. Não, ele virou a chavinha, tipo, é isso, ele é doente nas meninas e bola pra frente. Daí ele virou pra mim e falou, por que você não quer contar pras pessoas? Eu falei, eu não quero que fiquem olhando as meninas, que fiquem julgando. Eu falei, eu tenho muito medo de preconceito. Ele falou, Marcela, como que você não quer que os outros tenham preconceito com as suas filhas, sendo que você está tendo? Porque você tá com vergonha de falar que elas são autistas. Aquilo foi assim. Estava sentado almoçando, eu olhei pra ele e falei, é verdade. Libertador. Eu que sou a mãe, não tenho coragem de falar, como que eu quero que os outros aceitem elas? Sim. No mesmo dia eu coloquei no Instagram. Nossa, tô arrepiada. E assim, foi a melhor coisa. Porque assim, me deu um alívio, sabe? Sim. Pronto, agora se elas derem chilique no meio da rua, num Pelo shopping, menos, já sabem o que é. E tem muita agora, né? Estão fomentando muito o assunto, porque inclusive uma pesquisa recente mostrou que há 20 anos, 1 em cada 150 crianças eram diagnosticadas dentro do transtorno do espectro autista. Hoje é 1 a cada 36. Então, Muito. né, a gente tá falando mais sobre e a gente tá vendo esse número crescer. Então, a gente precisa incluir essas pessoas e a gente precisa... E eu acho que esse trabalho da gente falar sobre isso as pessoas começam a ter empatia, porque com certeza tem gatilhos que você não consegue controlar. Se eu, como mãe de toddler, de crianças, já tenho dificuldades, uma criança com autismo a gente sabe que é ainda mais difícil. E mesmo eu conhecendo elas, do nada, às vezes elas entram numa crise, eu falo, gente, mas por quê? Tipo, tava tudo ótimo rindo, do nada entrar numa crise. Então assim, hoje em dia, o que eu fiz com as meninas? Elas andam com um colar e com um crachá do autismo. Direto. Normalmente quando a gente vai pra lugar público, nas terapias, essas coisas não. Mas quando vai, que nem agora a gente foi viajar, o tempo todo usa. Shopping, o tempo todo, restaurante. Por quê? Porque a pessoa olha e já sabe. Se elas se jogarem no chão, se elas quebrarem alguma coisa, se elas gritarem, as pessoas em volta já estão entendendo aquela situação. E a partir do momento que você passou a usar essa identificação, você sente uma diferença realmente? A sociedade está preparada? Você sente isso? Não sei se está
100% preparada, Tá. mas eu acho que está no caminho, tá muito melhor. Eu vejo que assim, cada vez melhora mais. Tá. E eu acho que eu sempre falo também. Então, por exemplo, agora a gente foi viajar com elas. A gente chegou no avião, o Léo foi no pessoal da poltrona da frente. Era um voo longo. E falou, olha, essas são as minhas filhas, elas são autistas, então eu já peço desculpa. Se elas tiverem alguma crise, se elas esbarrarem na cadeira, eu já peço. Então, assim, a gente já faz isso antes de acontecer alguma Legal coisa. essa estratégia. E eu acho bom, e eu acho que assim, na hora, sempre que a gente Você faz quebra, isso, as né? pessoas olham e falam, não tem problema nenhum, fica tranquilo. E no voo elas tiveram uma mega crise. Tá. E assim, o pessoal da poltrona da frente olhou pra trás, vocês precisam de alguma ajuda, a gente pode ajudar. Então assim, eu acho que as pessoas agora, de tanto falar autismo, estão entendendo um pouco mais, estão vendo, estão... Se sensibilizando Eu com a acho. família como um todo, porque Eu acho. não é mais também só pela criança, mas pelos pais. Eu né? acho. Uma criança típica ou atípica em crise enlouquece a gente, né, Má? Enlouquece. E você acha que eu queria falar um pouquinho sobre os gatilhos, até para as pessoas começarem a entender um pouco mais. Uma puxa a outra, quando você falou que teve uma crise no avião. Quando uma está em crise, a outra geralmente entra também. Então. Tem gatilhos diferentes, porque por mais que elas são gêmeas, eu imagino que elas têm comportamentos muito diferentes. Muito. Elas Tá. são completamente diferentes. Tá. A Sofia, ela é muito mais assim, brava, sabe? Ela não gosta que faça muito carinho nela. Ela é bem desconfiada das pessoas. Tipo, você chega pra pegar ela no colo, ela não vai. Ela precisa de um tempo pra criar uma relação com as pessoas. Ela demora um pouco mais, ela não é tão sociável. Tá. A Pietra é o oposto. Você chega na minha casa, ela vai no colo, ela abraça, ela sorri, ela te pega pela mão pra ficar pulando. Então assim, elas são bem diferentes. Tá. A Sofia, quando ela entra em crise, é muito difícil de acalmar. Então assim, a gente não pode nem deixar ela entrar na crise, porque se ela entra, é um caos. Tá. A Pietra, se ela entra na crise, ela se acalma muito com a gente. Então, por exemplo, se ela entra em crise, eu pego ela, abraço ela, falo... Porque ela é do toque, né? Ela é muito sensorial. Então, por exemplo, eu pego ela, eu começo a apertar ela, fazer carinho. A gente anda com uma lycra, aquele tecido de lycra, na mochila. Porque ela, quando ela vai entrar em crise, ela pega a lycra, ela se cobre e ela fica lá. E você deixa ela lá. Antes ela ficava um tempo. Hoje em dia ela fica uns 3 minutos, Caramba. tira e sai sorrindo. Ela já aprendeu a se desenvolveu regular. essa estratégia de Então, isso com a Pietra é um pouco mais tranquilo. Tá. A Sofia já demora mais. Já é um pouco mais complicado. Eu vejo que assim, a Sofia, elas tomavam um remédio que aumenta muito o apetite. Então, a maioria das crises da Sofia vinham por conta de comida. E ela começou com um pouco de seletividade alimentar também. Então, por exemplo, ela criou uma compulsão alimentar. Porque existe isso, né, do hiperfoco. E até em Super. comida, por exemplo. Super. Então, que é o problema das meninas. Hiperfoco em Peppa Pig, Ah. que é a única coisa que acalma. Então, se a Sofia tiver numa crise aqui agora, e eu der uma Peppa Pig, ela sai da crise na hora. Uau. Só que o problema é que, ao mesmo tempo, a tela faz muito mal pra eles. Então, a gente tenta ver outras maneiras dela aprender a se regular sem ter que dar a tela. Tá. Mas, assim, em último Mas caso... um bonequinho da Peppa Pig, você já... YouTube. A imagem da Peppa. Tá bom, mas um bonequinho, Não pelúcia não adianta. adianta, entendi. É a imagem. Por Tá exemplo, bom. você vai numa loja de brinquedo com a Sofia e com a Pietra. As duas vão na parte onde tem Peppa. Tá. Elas não querem o bonequinho, elas ficam olhando a embalagem do brinquedo. Ah, é a imagem. Não, e é tão louco que todo mundo daí que ganha, os filhos ganham presente da Peppa, em vez de jogar a embalagem fora, manda pra Não, gente. muito bom. Você acredita? Ó, já deixa o endereço que a gente vai... Deixa, me mandem embalagens da Peppa. Sim. E livro. Tá. Fanáticas. Ah, legal. Só que daí a Sofia acalma desse jeito. Mas a gente quer que ela aprenda a se acalmar sozinha. Só que ela se acalma quando? Ela tá assistindo em algum momento ou escutando música e tem que tirar, ou pra ela entrar numa terapia ou alguma coisa, ela fica muito brava. Isso é um gatilho. Gatilho. Tá. Hoje em dia menos. Ou quando ela quer comer alguma coisa e a gente fala não. Por quê? Porque assim, ela almoçou. Dá 5 minutos, ela quer comer. E não é comer. É assim, ela chegou a comer arroz, feijão, frango, bife, tipo de café da manhã. Era uma compulsão alimentar. Então a gente teve que fazer E muito isso. resultado também dessa medicação. Da medicação. E começou a engordar muito. É uma Tá. questão assim de saúde, não tô falando de estética. Sim, até de autonomia, motoricidade. Exato. Então a gente teve que controlar. Essa época ela tava com mais crise. A Pietra, o problema dela é esperar. Então assim, Pi, vamos passear.
O momento que você tá chamando o elevador, o momento que o elevador demora pra chegar, ela começa a entrar em crise. E o problema da Pietra é que quando ela entra em crise, ela se machuca. Então ela arranha, então a mão dela é inteira marcada. Então ela fica inteira carne viva. Ou ela arranha o rosto. E tem uma questão da sensibilidade ser diferente, porque ela se machuca, mas ela não para, né? Ela não continua. para. Ela não sente. para. Tem alguma coisa do autista que sente menos dor? Eles sentem menos Você dor. tem essa informação? Eles sentem menos dor. Tá. É assim, o que pra gente, o Léo falava, o que mais me preocupa é isso. Porque assim, você não sabe quando se machuca, você não sabe quando tá com alguma dor. Dor na barriga, não dá pra saber. Tá. Água quente, água fria. Por exemplo, teve uma vez que eu liguei a banheira água quente, deixei lá ligada pra esquentar e depois colocar a fria. A Sofia entrou dentro da banheira. E não sei, nem grita. Uau. Zero. Só que com as terapias, principalmente essas sensoriais, que é a terapeuta ocupacional e tudo, elas começaram a sentir. Tá. Então, por exemplo, hoje já sente. Então, assim, a Pietra cai, ela chora hoje em dia. Sofia também. Entendi. Elas começaram também a entender as emoções do rosto. Porque antes, por exemplo, se eu começava a chorar, elas começavam a rir. Porque elas não estavam entendendo que eu chorando era uma coisa triste. Sim. Hoje em dia, elas já sabem. Ou seja, você está relatando aqui alguns episódios de uma evolução. E teve, ainda bem, tem muita tese caindo de que não existiria uma evolução do autista. Mas você está a prova viva de que sim. Ai, Naná, que existe muito, é impressionante. Ou seja, é muito importante Muito. começar a terapia cedo. Muito, muito. Como Quanto é essa antes rotina de terapia das meninas? Elas vão para a escola? vão. Escola normal, tá? Tá, a mesma da Valentina. Não, diferente. tá bom. Porque a escola da Valentina é em inglês. Tá. Como as meninas não falam, a gente preferiu colocar numa escola brasileira, por causa do português e tudo. Tá. Elas já passaram por 4 escolas, tá? Porque as escolas, assim, pouquíssimas estão preparadas para receber uma criança autista. Tá. Então, assim, a gente teve muito problema em escola. Daí, Elas são obrigadas a receber, né? obrigadas, por Tá. lei, obrigadas. Mas, assim, é aquela coisa, Nana, que assim, é obrigada a receber, mas não tem o preparo. E não tem Então nem não sei a até que vontade. ponto adianta, entendeu? Se Entendi. você é obrigado a receber, sendo que você não tem o preparo. Sim. Sabe? E eles vão ter que se aprimorar, estudar e investir nisso, porque tem muitos hoje em dia. Sim. Tanto é que a escola das meninas, eles são muito inclusivos. Tá. Muito. E no ano delas tem outros autistas. Legal. Então, quando eu cheguei com as meninas lá, eles já estavam assim. Eles já sabiam de tudo. Pronto. Não, quando elas vão, cada uma vai com uma psicóloga, que é um acompanhante terapêutico, Tá bom. pra escola. Quando falta acompanhante terapêutico, elas ficam plenas com as professoras. As professoras sabem o momento que vai dar birra, o momento, o que fazer, fica mais longe. O negócio da Peppa Pig, colocaram um monte de Peppa na parede Que legal. da classe. Então, assim, você vê que eles estão mais preparados, eles querem fazer dar certo. Eu acho que é para além das vontades, né, de querer e tal, porque eu imagino que muita gente tem boa vontade, é se preparar. É se preparar. E como a gente se prepara? Incluindo, né? Não Incluindo. apenas na teoria e nos livros, porque cada um é um. Então, as suas filhas têm essa questão com a Peppa. E aí, você vê um preparo da equipe, As crianças. porque colocaram as Peppas na sala. Não, é emocionante. E o que as professoras me falam, e as mães das outras crianças, a Sofia e a Pietra são um presente para os nossos filhos. Com certeza. Porque é impressionante. E essas crianças da idade delas, hoje em dia de 5 anos, vão ser adultos com certeza muito melhores. Sim. Já estão acostumados. Eles já sabem que elas não falam, já sabem quando vai entrar em birra. Ai, a Sossô tá brava hoje. Sim. Ai, a Pipi não quer conversar. Então, assim, eles já sabem. Já entende, já começou a abordar o E autismo. quanto mais cedo para meus filhos, né? Eles têm as primas que têm a AME, né? Que são as meninas, são priminhas de 3º grau. E o mais legal é que, como a gente já incluiu muito cedo, até briga de brinquedo, que o adulto fala: não vai pegar das meninas. Ele quer o brinquedo, ele vai pegar, ele vai Lógico. devolver. Então, eu acho, leva mais na naturalidade. Total, que nem a Valentina. A Pietra vai lá e dá nela, que a Pietra às vezes fica brava, que a Isso. Valentina agarra e beija elas o tempo inteiro. Sim. Vai lá e dá um tapa da Valentina. A Pietra minha filha, você se resolve com ela. Perfeito. Arranca dela a Barbie que você quer, faz isso aqui. E daí virou uma coisa natural, até pra Valentina não achar que as meninas são super protegidas. Tá, porque eu imagino que, e aí eu queria entrar um pouco em Valen, né? Porque eu imagino que
Hoje em dia, ela tem lidado cada vez melhor, mas teve algum momento até porque, para a criança, o mais importante é a mãe. E eu imagino que muitos momentos essa mãe, a Má, né, que é uma só, estava com as gêmeas. Então, como foi essa inclusão da Valentina para entender a dinâmica familiar e levar com mais naturalidade essas relações? Eu acho que a Valentina, ela é literalmente um anjinho. Ela veio com uma estrelinha a mais, porque parece que ela já vem entendendo. É o bebê cristal, você já ouviu falar disso? Bebê cristal, já me falaram disso. Mas a Valentina, ela não sabe como que é a vida dela sem as meninas. Porque quando as meninas nasceram, ela tinha 1 ano e 9. Tá. Então ela era muito pequenininha. Então na cabeça dela, as irmãs eram daquele jeito. Quando ela era muito pequenininha, a gente foi explicando. Porque ela começou assim: mamãe, por que a Sossô e a Pipi não falam? Mamãe, a Sossô e a Pipi não gostam de mim? Por que elas nunca querem brincar comigo? Mamãe, eu chamo a Sossô, ela não responde. Olha como ela é mal educada. Então assim, ela começou com essas perguntas de criança mesmo. E eu, desde o começo: Valen, a Sossô e a Pipi são autistas. Eu nunca escondi a palavra, eu sempre falei a palavra. Tá. Elas têm uma dificuldade de se relacionar. Elas não conseguem falar ainda. A gente não sabe se um dia elas vão falar. Mamãe, todo mundo fala. Eu falo, não, filha. E daí eu começo, e eu sempre mostro pra elas: filha, tá vendo aquele menininho? Ele é autista. É, mamãe, não são só as irmãs? Eu falo, não. Daí eu mostro sempre no Instagram um monte de coisa que tá vendo? Essa menininha, mamãe, essa menininha fala. E eu começo a mostrar pra ela entender que não são só as irmãs, que tem vários. E eu acho que assim, ela foi entendendo, mas tem momentos. Ela é uma criança. Sim. Ela tem agora 7 anos. Ela começou a passar por isso. Ela tinha 4. Tá. Ela tinha 3 anos. Então assim, pra ela foi difícil. Eu acho que é difícil até hoje. Eu acho que mais hoje em dia do que antes. Porque assim, ela chega em casa: mãe, vem cá que eu quero te mostrar um negócio. Filha, não dá. A mamãe tá com a Sossô, que a Sossô tá em terapia. A Pietra tá em crise. Então eu vejo que ela, às vezes, vai ficando meio de lado. Daí eu vejo que tem momentos que ela deixa de procurar a gente. Quando as meninas entram em crise, ela ia pro quarto dela, se trancava e chorava. Ela ficava muito assustada, isso da Pietra se bater. Ela ficava muito assustada com as crises. Hoje em dia, eu acho que ela já se acostumou. Ela fica muito triste. Ela já se acostumou. Então, ela vai lá, pega a lycra, coloca para as meninas. Ela tenta acolher um pouco. Mas eu acho que ela tem questões internas dela que ela não fala pra gente com medo de chatear. Magoar. Tanto é que eu acho fundamental ela fazer uma terapia. A gente Sim. quer colocar agora. Tá. Pra ela entender, pra ela tirar também um pouco dessa responsabilidade dela de não achar que ela vai ter que cuidar das Porque irmãs, né? tem um pouco isso, né? Tem uma frase que eu li uma vez, que a mãe perde o direito de morrer, né? Assim, a gente como mãe, como eu hoje vou pegar um avião, eu já fico, se eu não tô com as crianças. Meu Deus, meus filhos, né? E aí eu acho que para você isso pega também por essa dependência. E eu entendo essa sua fala, porque isso não vai ser uma responsabilidade da Valentina, né? Eu imagino que você não queira passar isso para ela. Nunca. Eu falo pra ela, filha, porque sabe aquela mania que a gente tem de falar pro filho mais velho? Cuida. Não, e um dia tava o meu terapeuta em casa, e daí eu virei: Valen, ó, a mamãe tá saindo, cuida das irmãs. Ele olhou pra mim e falou: não, que é isso? Como cuida das irmãs? Eu falei: a maneira de falar. Ele: não fale. Falei: por quê? Ele falou: não fale isso pra Valentina. Principalmente pela condição das gêmeas. Eles levam muito a sério tudo que a gente fala. Tudo. Ele falou: quem tem que cuidar são vocês ou as cuidadoras, ou não é ela. Então não é cuida, é brinca com as irmãs, mamãe já volta. Qualquer coisa me chama, se der ruim. Pra ela não ir criando isso em cima dela. E ela uma vez me perguntou: mamãe, se você morrer, quem vai cuidar das irmãs? Eu falo: não sei, filha, alguém vai cuidar das irmãs. Ah, não sou eu? Eu falei: não, você vai ter a sua vida. Quem disse que você não vai querer morar em outro lugar ou ir para outro lugar, fazer? Você vai ter sua família, você vai ter seus filhos, se você quiser. Então assim, as irmãs você pode deixar que sempre vai ter alguém cuidando das irmãs. E eu lembro uma bandeira que o Marcos Mion já há alguns anos levantou, de também fazer programas só com os filhos típicos, né? Da importância importante. disso. Você também tem esse costume? Demorei, viu? Tá. Eu ficava A culpa. péssima. Chegava final de semana, que era o tempo que a gente tinha, sei lá, pra sair pra almoçar. Não dava muitas vezes pra levar as gêmeas. Elas não, como qualquer criança, não tem paciência de ficar sentada no restaurante, você imagina elas. Sim. E o Léo falava pra mim: deixa elas em casa, elas estão tão felizes, ou deixa no clube, ou o cantinho delas. Eu: não, vamos. Ah, não, vamos a Valentina. Daí só a Valentina, daí eu ficava olhando, falando: 2 ficaram, porque a gente se sente culpada Claro. por tudo, né? Sim.
Daí, chegou um dia, eu falei, quer saber? A Valentina precisa de um tempo pra ela, em paz. Ela tendo 100% da minha atenção, 100% da atenção do Léo e fazendo as coisas que ela quer. Porque várias vezes a gente sai pra fazer um programa, no meio do programa tem que ir embora, porque as crianças entraram em crise. Então, assim, várias vezes, assim, da gente chegar e, assim, parque de diversão, a Valentina com o olho brilhando, dá 5 minutos, Valen, vamos embora, que as irmãs estão em crise. Daí, a gente decidiu viajar com ela em janeiro. Agora? Primeira vez, Uau. nós 3. Nossa, mudou a vida dela. Eu imagino. Ela E são amou. as memórias que ela também chorou. leva, assim. Agradecendo. Você sente que hoje, né, ela tá cada vez mais tendo entendimento das situações, e aí eu imagino que ela vê os pares, os colegas dela na classe. Como que ela encara? Ela conta pros amigos, eu tenho irmãs Conta. autistas, como é? Não, e daí a professora me chamou ano passado, falando, Má, você não sabe o que a Valentina fez. Eu falei, o quê? Eles levaram umas fotos pra apresentar a família. Daí ela levou uma foto minha, uma do Léo e das irmãs. Dela, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, elas são autistas, na frente da sala. Daí, diz que a professora olhou pra ela e falou, Valen, o que é autista? Ai, professora, é quando a pessoa é tão do bem, ela nasce autista. Ai, que delícia. Não, emocionante. Imagina Agora a gente pode chorar. Não, eu fiquei, a professora me ligou, ela chorava, eu chorava. Mas ela, o que mudou, eu acho que pra ela? Ela conta, e ano passado, porque o dela, a escola muda no meio do semestre. Tá. No meio do ano, a professora, quando mudou de sala, colocou ela na sala de uma menininha que tem um irmão autista. Então ela chegou em casa, mamãe, você não sabe, a fulaninha tem um irmão autista igual as irmãs. Então acho que ela sentiu. Pertencente. Que é muito importante. Muito. Ai, que legal. E Má, por fim, eu acho interessante a gente usar esse espaço também para falar sobre terapias ou tudo que você tem feito, que você acha que tem dado muito resultado, algum remédio, alguma coisa que você acha que tem sido um caminho interessante para que evolua o caso das meninas, né? A condição das meninas. Cada autista é um autista, né? Então tem coisas que para as meninas não deram certo, que me indicaram que para outras foi maravilhoso. As meninas hoje em dia elas fazem fono, terapia ocupacional, elas fizeram musicoterapia, que foi muito bom, é que daí é tanta terapia que a gente acabou tendo que dar prioridade para algumas e tirar, mas foi uma coisa que para elas foi muito bom, elas amam música. Ecoterapia com cavalo, sim, foi muito bom para elas. Relação com bicho, falam bastante muito disso, bom. Né? Psicóloga, que elas fazem, que no caso delas é uma terapia assim, um espaço que elas vão para brincar, para elas aprenderem, por exemplo, igual. Então elas estão em uma assim, coloca um desenho de uma vaca e o objeto da vaca. Ela entender que é a mesma coisa. Ah, tá. Então é esse tipo, ela entender as emoções. A gente foi muito para essa terapia mais para esse lado emocional. Tá? Porque tem várias, né? Tem Denver, tem ABA. As meninas fizeram a ABA por muito tempo. E eu achei que era uma coisa que deixava elas muito estressadas. Que é o ABA? Só é uma coisa mais sentada na mesinha, faz isso, faz aquilo. Um pouco muito mais assim, rígido. Muito mais rígido. E assim, você faz uma coisa e eu te dou uma recompensa. Ah, tá bom. No caso das meninas, a recompensa normalmente era alguma coisa de comida. Que vocês estão tentando cortar. Começou a prejudicar um pouco elas também. Tá. Mas é uma terapia maravilhosa. Tanto é que a terapeuta das meninas é formada em ABA, só que ela faz esse mix do ABA com uma coisa mais leve, porque elas são muito pequenas. Tá. E uma coisa que eu achei que fez muita diferença para as meninas é o canabidiol. Hoje em dia, a única medicação que elas tomam, elas tomaram risperidona. Que era essa medicação que dava fome. Era essa que aumentou o apetite e tudo. E o canabidiol não tem esse efeito? As meninas não tiveram. Tá bom. E assim, começaram a socializar. Elas tomam há 9 meses. Impressionante. Elas socializam muito mais. O tempo de espera da Pietra melhorou muito. Elas estão mais felizes. A restrição alimentar melhorou. Assim, mudou. O sono, antes a Sofia acordava muito à noite, hoje em dia ela parou de acordar. Acorda assim, uma vez ou outra, mas melhorou muito. Assim, o canabidiol pra gente foi uma virada de chave, assim. Eu acho interessante isso porque a gente percebe que a medicina ela tá correndo, avançando muito. Então a gente sabe que ainda muita coisa está por vir, ainda mais que cada vez mais. Eu já vi que você falou que você disponibilizou as meninas para testes, né, para pesquisa. Sim. Isso é tão importante para a contribuição como sociedade em geral, né?
Porque assim, é tudo muito novo, né? Sim. Eles não têm nada ainda. Você não sabe de onde vem o autismo ainda. Inclusive, pesquisando, né? A irmã da minha mãe, ela tem um filho que foi diagnosticado mais velho com autismo, a minha tia. E quando eu contei pra ela, porque eu fui bater um papo com ela antes da nossa conversa, eu falei que eram gêmeas, ela falou, nossa, eu nunca vi gêmeas autistas, idênticas. Porque ainda os estudos são muito vagos sobre geneticidade, né? Se é algo genético. Vocês têm alguma informação sobre essa questão genética? Eles acham que é genético. Tá. Normalmente, quando é bivitelino, né, que não tem a mesma carga genética, tem chance de um ter e o outro não. Como elas são unis, ela tem a mesma carga genética, né? Tanto é que o grau delas é bem parecido. As estereotipias até são bem parecidas. Entendi. Mas eles não sabem muito da onde vem. Mas o que eles falam é que assim, o que pode ajudar são as terapias. Então, um autista severo com muita terapia pode virar, de repente, um moderado. Um moderado virar um leve. Entendi. Mas assim, eu hoje em dia não me prendo tanto no nível. Tá bom. Eu me prendo na evolução delas, Perfeito. o que elas estão conseguindo. Sim. Agora você fala, Marcela, mas eu acho que o nível é uma coisa mais técnica para os mais profissionais, técnica, né? Para eles entenderem como lidar, ou pelo menos ter um guia. Ainda mais que você falou que cada um tem as suas particularidades. É importante o profissional ter ali um espectro para ele conseguir trabalhar, né? Eu falo para todo mundo, para mim o que é importante é elas serem independentes. Porque já vai me dar uma boa... Porque felizes já são, a gente acompanha muito, e vê. São muito. Má, queria te agradecer imensamente por estar aqui, amei. abrir seu coração pra gente. Deixar a gente ficar horas aqui. Não, é que a Má tá com um pouquinho de tosse, esse tempo seco não tá contribuindo, Nossa. porque eu queria mais, eu queria explorar mais ela, porque enfim, um papo muito gostoso. Eu vou pedir pra vocês continuarem conosco, porque a gente vai já pro nosso quadro Saúde, e hoje a gente vai falar com um especialista em autismo, então a gente vai conversar um pouquinho mais, mas queria te agradecer, aproveitar esse momento para convidar vocês para acessarem as redes da Má. Má, sua câmera, fique à vontade, chame todo mundo. Você tem feito um trabalho muito bacana. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho desse assunto que pra gente é muito importante. E vamos dedicar esse programa para suas 3 filhas. Vamos, né? super! Valentina, Pietro e Sofia. Um beijo grande, obrigada por emprestarem a mamãe de vocês para conversar aqui comigo hoje. Tchau, gente. Tchau. Olá, estamos de volta agora. Eu trouxe para a mesa uma especialista para a gente falar um pouquinho mais da parte médica, técnica do autismo, na verdade do transtorno do espectro autista. E a minha convidada é a doutora Júlia Trindade, que é psiquiatra pós-graduada em neurociências do comportamento e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutora Júlia, é um prazer tê-la comigo hoje. Muito obrigada por ter topado o convite. Eu que agradeço, um prazer em falar desse tema tão importante. E doutora Júlia, a gente já estava aquecendo aqui os motores antes da gente entrar, né, no ar, e aí eu queria que você explicasse até um pouquinho do que você estava me explicando no bastidor sobre esse espectro autista, né, do transtorno do espectro, que a gente tem vários graus, e a partir de cada grau, a gente até consegue entender um pouco da gravidade, ou se é leve, se é moderado, se é grave, mas também o impacto que isso gera na vida dessa criança, ou até às vezes quando esse diagnóstico vem mais tarde, desse adulto. Exatamente. Então, o transtorno do espectro autista, ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa nasce com essa condição, ela funciona dessa forma. E aí a gente tem um espectro muito grande. Então, eu falo assim, são várias características que combinado. Então, dificilmente a gente vai ter uma criança ou um adulto autista igual ao outro. A gente pode ter características em comum. Então, às vezes você fala assim, não, olha no olho, tem autismo. Essa é uma característica. E tem autistas que conseguem olhar no olho. Então, dependendo da característica, a gente vai ter um nível. A gente pode ter um grau leve, moderado ou grave. E aí depende do quanto essa pessoa necessita de suporte e quanto ela tem de comunicação. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma pessoa que não se comunica. A gente tem o autismo não verbal. A gente vai precisar de um suporte maior e tem a questão da comunicação. Então, a gente vai para um autismo mais moderado a grave. E mesmo quando a gente tem intervenções que podem, quanto mais precoce, essa é uma questão super importante, melhor, podem até flutuar. Então, a gente pode ter um nível moderado que com as intervenções diminui. Então, daqui a um pouco a gente tem um nível mais leve, né? Com as intervenções e o quanto mais precoce. E antigamente se falava muito dessa questão assim, cada criança tem seu tempo.
Não vamos forçar, né? Não fala, não senta, a gente respeita o tempo da criança. Claro que a gente tem marcos do desenvolvimento que a gente respeita. E a gente sabe que vai ter fases ali de meses. Só que não pode variar tanto. Então, uma criança que não senta, uma criança que não segura, a gente tem que saber esses marcos do desenvolvimento para a gente poder identificar. E quanto mais precoce a gente intervir, melhor é essa comunicação neuronal. O cérebro ele tem uma capacidade de comunicação e de melhorar essas conexões cerebrais, especialmente com estímulo. Por isso é tão importante a identificação e a intervenção. E você comentou sobre isso, né? Cada autista tem o seu jeito, os seus desafios. E nesse programa, inclusive, a gente conversou com a Mabarce, que é mãe de gêmeas idênticas autistas, e cada uma tem as suas dificuldades, as suas características. Então, uma, por exemplo, ela contou aqui agora que uma consegue se acalmar de uma forma um pouco mais rápida do que a outra. O gatilho de uma é diferente da outra. Então, se confirma ainda mais essa questão de que cada um tem o seu jeito mesmo. E aí, isso dificulta um pouco o diagnóstico, né, doutora? Então, se a gente está falando que não é só essa questão do olhar no olho, como a gente tem visto adultos hoje que não foram diagnosticados na infância, o que a gente hoje consegue saber se realmente ele está dentro desse espectro? Então, isso é uma coisa importante, porque tem se aumentado a prevalência do autismo, né? Hoje a gente fala aí cerca de uma criança a cada 44, né? Tem aumentado. Até um questionamento, será que está se fazendo muito diagnóstico? E, na verdade, quem trabalha com isso, quem estuda, isso se percebe que a gente está olhando mais. Tá. Muitas vezes para essas crianças, esses adolescentes e até adultos que ficavam sem diagnóstico, especialmente nos quadros que a gente considera mais leve, né? E que a gente estava falando que o leve é um nome até às vezes cruel com a pessoa que tem essa questão que tem uma capacidade melhor de lidar com as situações, que consegue ter uma relação social maior, porque a dificuldade existe, às vezes na relação da escola, na relação com as outras pessoas, só que esse diagnóstico, às vezes ele ficava de lado. Então a gente tem feito mais diagnóstico, né? Tem se feito mais diagnóstico, não é que está aumentando muito, não é que está se fazendo muito diagnóstico a mais. Então, quais são os critérios importantes para a gente identificar? O autismo, ele tem uma característica essencial. A gente tem 2 núcleos de sintoma. O primeiro deles, uma dificuldade na comunicação e na interação. Então, muitas vezes, a comunicação, tem algumas pessoas com autismo que não vão falar, por exemplo, e tem algumas pessoas que vão ter aquela linguagem muito formal, uma questão de não entender a piada, ter dificuldade de ser muito concreto, a questão de ser muito concreto, de não entender muito abstrato, literalmente. Que a criança não tem, né? Exatamente. Sabe, você falando isso, nessa minha pesquisa para o episódio, uma mãe relatou que ela começou a perceber ainda cedo, o filho, sei lá, devia ter 4, 5 anos, que ele repetia frases do desenho para se sociabilizar. Então o desenho falava, olha que maneiro, e aí do nada ele encaixava essa frase, exatamente igual. A ecolalia, que é essa repetição de frases ou das últimas sílabas, é muito comum. Então, isso entra nessa questão da comunicação e da interação. E a interação social. Muitas vezes um desinteresse na interação social. Até a gente percebe isso no bebê. O que o bebê faz, né? Quando ele começa a olhar no olho, ele começa a interagir. Então, a mãe chama a criança, o bebê olha. Então, essas dificuldades a gente começa a perceber com meses. Hoje a gente já pode identificar e avaliar com meses. No primeiro ano de vida, até 2 anos, a gente já consegue fazer um diagnóstico e principalmente fazer as intervenções. Então, um dos pontos é esse, tem uma dificuldade na interação e comunicação social. E o outro ponto é um padrão de comportamento rígido e restritivo e repetitivo. Então, a questão da dificuldade de sair da rotina. Então, são aquelas crianças, ou mesmo aquele adulto que precisa saber exatamente o que vai acontecer. Que às vezes a família tem que avisar muitos dias antes, olha, daqui 1 semana a gente vai ter que fazer isso. São muito apegados à rotina e muito apegados a comportamentos. Aquela questão da repetição, as estereotipias, que é aquilo que tu estava falando, em se acalmar. Então a criança e o adulto com autismo usa a estereotipia como uma forma de autorregulação. Tá. Então é aquela coisa do movimento das mãos, de balançar para um lado para o outro, e até a questão dos brinquedos.
uma coisa que é muito interessante, que é, por exemplo, uma criança com autismo, muitas vezes, ela vai pegar um carrinho, em vez de brincar com o carrinho, ela vai ficar rodando a rodinha, ela vai girar. Então, aquela coisa de ficar olhando pro ventilador, pra máquina de lavar, esse interesse e ficar, muitas vezes, horas fazendo aquilo. Então, aquela criança que às vezes é muito quietinha, que fica brincando sozinho de preferência, que tem dificuldade, às vezes, na interação bota com outras crianças, a criança até, ela fica ali no meio. Só que ela não interessa tanto esse outro estímulo, ela fica mais com aquele seu brinquedo. Então, são pontos que a gente consegue perceber. A questão da alimentação, a gente sabe a seletividade alimentar. Muita dificuldade, às vezes tem mães que sofrem muito com essa questão, porque são crianças que têm muita dificuldade em comer alimentos diferentes. Já tive casos de pacientes que precisavam, a mãe ela fazia um combinado de grãos e a criança só comia aquilo. Então a gente sabe a importância da intervenção multiprofissional. Não existe tratamento do autismo e o tratamento é para melhorar a qualidade de vida. Eu sempre falo que não é para mudar essa criança, esse adulto, né? É para melhorar a qualidade de vida, mas não existe sem acompanhamento multiprofissional. Então, uma nutricionista especialista nessa questão, psicólogo. Que conhece, né? Que sabe, por exemplo, que não adianta você também brigar com a mãe e ficar falando, olha, não, mas essa criança precisa comer e aí a mãe tem uma limitação, ela não consegue, literal. A gente vê até com criança pequena essa seletividade que já é difícil, né? E tem aí algumas idades, né? Aquela volta dos 3, 4 anos, que é muito difícil as crianças quererem comer. Então, mesmo para crianças que não têm um transtorno de neurodesenvolvimento, já é difícil. Imagina, muitas vezes, para uma mãe que tem que, de alguma forma, que já dê a culpa, né, de ter que lidar com tudo isso e ainda por cima ter que colocar essa criança, ter que obrigar essa criança a comer e que não consegue. E eu falo que assim, não é porque não queira. Não vai. Essa criança tem um sofrimento. E às vezes até a própria adulta. Não é uma, né, que às vezes falam em rebeldia, ou não é isso. Não é uma birra. Não, né? A gente sabe que tem comportamentos de explosão, uma dificuldade de lidar com a emoção. Elas têm muita dificuldade de lidar com a emoção, muito difícil identificar o que eu faço com essa emoção, o que é isso, nomear as emoções. Tanto que parte do tratamento do autismo para melhorar a qualidade de vida é ajudar essas crianças, esses adolescentes com habilidades de regulação emocional, habilidades de interação social, né? Ensinar como é que eu faço, quando for uma conversa. E aí tem até um tema polêmico, porque muitas pessoas falam que quer mudar o autista, né? Eu sou assim. Tá, eu sou assim e não sofro com isso? Ok. Porque se não tem sofrimento, isso é um dos pontos muito importantes. A gente fala em transtorno quando a gente tem um sofrimento. Então, são crianças e jovens que sofrem, que têm dificuldade. Eu já tive pacientes, especialmente as meninas, porque a questão do autismo nas meninas tem um ponto importante, que é uma menina que é quietinha, pega sua bonequinha, fica ali muito tempo, não chama atenção. Dos meninos, quando o menino é um menino muito quietinho, que não fala muito, que fica sentadinho, se chama muita atenção. E aí a família vai ver o que é, né? Porque o menino se espera, né? Socialmente, que seja mais espoleta, que brinque, que fale, que interaja. E a menina, ela é só considerada tímida. Entendi. E muitas vezes ela pode estar dentro do transtorno do espectro autista, especialmente no grau mais leve, né? Que ela consegue ter principalmente o masking, né, que é a camuflagem social. As meninas têm uma capacidade adaptativa de camuflagem muito maior. Mesmo autista. Mesmo no autismo, especialmente no autismo. Então, elas querem ter relações, ela quer ter uma amiguinha, ela não sabe como. Às vezes ela vai falar de um assunto, aí ela começa a falar e ela fala muito daquele assunto, que é um tema que ela gosta muito, ela entende, ela fala, e aí as amiguinhas se desinteressam, porque assim, ela só sabe falar daquilo, ela só quer falar daquele assunto. Que é o hiperfoco. Que é o hiperfoco, exatamente. Então, essa questão, essas meninas, elas têm muita vontade. Então, às vezes, na idade adulta, elas começam a perceber que isso acontecia já na infância, que ela tinha muita dificuldade, só que ela era uma menina quietinha, boazinha, na escola ela não atrapalhava, muitas vezes vai bem, aprende, né? Especialmente se tiver um nível de inteligência acima da média, que é muito comum, porque também a questão das altas habilidades pode acontecer. E falando já nas altas habilidades, quando você estava falando sobre a questão de que agora a gente vê um número crescente, pelo menos de crianças e adultos diagnosticados dentro do espectro. Mas, na verdade, pode ser que é isso. As pessoas estão mais ligadas, mais atentas, né? Pessoas, por exemplo, que, de repente, passaram uma vida sendo dentro do espectro como leve, hoje em dia são diagnosticadas. Mas tem também, dentro do diagnóstico, essas separações que faziam das altas habilidades, como o Asperger. E isso também caiu. Exatamente. Hoje a gente coloca tudo dentro do mesmo espectro, né?
Então, o transtorno do espectro autista, e aí, grau leve, o que antigamente se considerava o Asperger, entra como um transtorno do espectro autista leve, e pode ter ou não altas habilidades junto, né? Que é aquele nível de inteligência acima da média, altas capacidades, só que a questão é, as altas habilidades muitas vezes vêm com prejuízo em outras questões que podem parecer básicas, né? Então, é difícil, e mesmo tem um ponto muito interessante que é um diagnóstico diferencial entre o transtorno do espectro autista leve e TDAH grave em meninas. Então, tem algumas coisas em comum, inclusive a comorbidade é comum. Pode ter déficit de atenção e transtorno do espectro autista ao mesmo tempo. E o déficit de atenção não entra dentro do espectro autista? Não, eles são dois transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o cérebro nasce daquela forma e a comorbidade entre os dois é comum. Então, crianças e adolescentes, adultos que têm um diagnóstico de autismo, precisa ser avaliado se não tem como comorbidade um déficit de atenção e às vezes até um diagnóstico diferencial, né? As pessoas têm buscado muito, assim, especialmente os adultos, tentar entender por que eu funciono assim. Às vezes a pessoa tem alguma característica de ser uma pessoa mais tímida, de ter uma questão de interação social, então, e nem tudo é autismo. Muitas vezes se vai se fazer o diagnóstico, por exemplo, de fobia social. São aquelas pessoas que a questão da interação. Trauma. Exatamente. E a gente tem que lembrar que existe também traços. Dentro do que a gente chama de normalidade, daquilo que é usual, a gente tem uma ponta e na outra ponta a gente tem o transtorno. Mas no meio disso tudo a gente tem traços. Então a pessoa pode ter traços, características e não necessariamente fechar critérios diagnósticos. E por isso a avaliação com um profissional que trabalhe com isso, que tem experiência, é tão importante. Agora, falando na avaliação, né, de profissionais, quem são os profissionais que estão aptos a fazerem esse tipo de diagnóstico? A avaliação, ela pode ser feita por um neuropediatra, então, que é um pediatra que fez uma especialização em neuropediatria, um psiquiatra infantil, um psiquiatra que tenha conhecimento e trabalhe com a questão do autismo, tanto no adulto quanto na infância, e psicólogos que façam o que a gente chama de avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, ela nos ajuda muito. Então, essa equipe multiprofissional, então, muitas vezes a fonoaudióloga, psicóloga, psiquiatra, então é uma equipe que junto vai avaliar muitas vezes essa criança, esse adolescente, e no adulto a gente vai precisar olhar essa história de infância, a gente precisa, não existe fazer diagnóstico de autismo em adulto sem olhar para a história, porque na história que a gente vai avaliar, a gente vai conhecer essa família, a gente vai tentar perceber quando que começou essa dificuldade, porque às vezes teve, que nem tu falou, às vezes teve um trauma na infância, adolescência, que foi a partir daquele momento que isso aconteceu, então a gente precisa repensar se realmente é esse diagnóstico. E o tratamento, que a gente fala, o tratamento é melhorar a qualidade de vida, melhorar a questão da relação da autonomia. Eu falo muito da importância da autonomia para pacientes com autismo. A gente E você percebe, doutora Júlia, a partir dos tratamentos, a partir das terapias que esses pacientes começam, uma evolução? Muito. Eu falo que assim, é uma das coisas muito bonitas de se trabalhar em relação ao autismo e de tu acompanhar ao longo do tempo, é tu perceber a melhora da qualidade de vida. É tu perceber essas crianças. Eu atendi por muito tempo num ambulatório de infância e nesse período, assim, eu acompanhei muitas crianças que a gente começava as intervenções com a psicóloga, com a pedagoga, com a fono. E é uma criança que às vezes não comunicava, ela não falava. E ela começa a falar, ela começa a interagir. E por isso é tão importante o diagnóstico. Quanto mais precoce, melhor a intervenção. Porque mais a gente tem capacidade de mudar esse funcionamento dos neurônios e melhorar a qualidade de vida. Então, assim, uma criança que ela não conseguia ir pra escola, que os pais não conseguiam fazer nada, aquela criança que tinha medo de ficar sozinha. Porque o bem-estar, claro, a gente tá muito preocupado com a criança, mas também com a família, né? E como que isso afeta também a família como um todo, uma mãe, o pai, os irmãos típicos. Com certeza, inclusive esse é um dos pontos importantes que a gente sempre precisa avaliar, porque muitas vezes são famílias que têm crianças neurodivergentes e crianças que não são neurodivergentes. Então a gente tem que ter esse olhar, né, ter esse momento dessa criança que é neurotípica e essa criança que é neurodivergente. Então ter esse suporte também para a família, porque é cansativo, é difícil, inclusive as próprias terapias, né? Tenho pacientes que têm filhos com autismo, tenho pacientes com autismo que a demanda semanal é muito grande. A gente sabe que, por exemplo, a ABA, que é uma das terapias indicadas para autismo, às vezes são 20 horas semanais de terapias, né? Então são famílias que às vezes passam em função
Só que essa função para essa criança ter melhor qualidade de vida é para quê? Para que ela possa ter o máximo de autonomia possível. E a gente sabe que algumas pessoas vão precisar desse suporte durante a vida inteira. Mas quanto mais autonomia tiver, melhor, né? E além dessa parte de terapias, existe também o tratamento através de remédios, né? E tem avançado temas, por exemplo, a própria Marcela falou do uso das filhas do canabidiol, que tem sido algo que ela percebeu muito, uma diferença grande. Mas existem outros hoje, né? Existem vários remédios. Como vocês lidam hoje, principalmente a classe médica, com remédios também com efeitos colaterais, por exemplo, na parte da nutrição? Ela falou que teve um remédio que ela dava para as crianças e aí despertava muito a fome, assim. Então, tem que regular bem, né, doutora? E sabe que também é outro tema polêmico, porque o que a gente tem aprovado? A gente hoje tem 2 medicações que são aprovadas e a gente fala em tratar sintomas nucleares. Então, a agitação, a agressividade, as estereotipias. A gente tem medicamentos para sintomas. A gente não trata o autismo, a gente trata sintomas nucleares. Até porque não é uma doença, Exatamente. Então, a gente trata sintomas nucleares. E tem um desses medicamentos que é o aprovado, que realmente ele aumenta muito o apetite. Ele pode aumentar a prolactina, que é um hormônio que pode até dar ginecomastia, que é aumentar as mamas. Então a gente tem realmente medicamentos que é aquela coisa, não existe nada que só tem benefício, né? A gente tem benefício, mas pode ter prejuízo. E a gente tem outra medicação, essa medicação mais comum, que muitas, até quem tem filhos com autismo talvez já passaram, que é a risperidona, e a gente tem o aripiprazol, que é outra medicação aprovada. Então isso que a gente tem de aprovação em relação ao FDA, o que está aprovado. O canabidiol ainda não é aprovado para tratamento do autismo. A gente fala que são quadros experimentais. Tem muitas pessoas que se adaptam muito bem, então tem pessoas que têm história com isso, mas são casos individuais, então a gente não pode generalizar. E como a gente trabalha com ciência, a gente precisa indicar. Só que às vezes é aquela coisa, né? Aquela família tá tão desesperada, ela já tentou todas as coisas possíveis e não melhorou, que é aquela família que vai ser prescrito e vai ser tentado. E é um olhar humano, né? Exatamente, você olhando o indivíduo ou aquela família, o que já passou por aqui, o que deu certo e o que não deu certo. Porque eu falo assim, é fácil de quem tá do outro lado julgar e falar, isso aqui não tá aprovado, isso aqui não deve ser usado, isso aqui... Tá, mas vamos olhar pra essa família, vamos ver o quanto eles estão sofrendo, vamos ver se... E pode ser que funcione, né? A gente tem hoje o canabidiol, ele tá aprovado pra um tipo específico de epilepsia, né? O que ainda tem aprovação. Mas a gente tem muito estudo, né? Tem vários estudos. Muita coisa ainda tá avançando, inclusive sobre o autismo em si, né? No começo parecia que era um oceano, que ninguém sabia o que era, e hoje cada vez mais a gente tem mais informações. Cada vez mais. Tanto sobre da onde vem, né? Se é genético, enfim, a gente até pode falar um pouquinho sobre isso, quanto algumas formas de melhorar o bem-estar dessa criança, esse adulto e da família. Exatamente. Então, em relação à questão o que causa o autismo, né? Até teve algum tempo atrás que falava sobre as mães geladeiras, que seria uma mãe que não teria interação com o filho, que isso desenvolveria. Não tem nada que uma mulher tenha de responsabilidade, uma mãe, em relação ao filho ter autismo. A gente sabe que tem um componente genético, tem alguns genes que já foram identificados, essa associação. A gente sabe também dessa questão intestinal, então sabe que tem algumas mudanças aí intestinais, começou a se estudar essa questão da microbiota intestinal e a relação com o autismo. Sabemos que, por exemplo, parto prematuro, algumas alterações gestacionais podem sim impactar, né? A questão da idade materna e paterna é outro fator, porque o óvulo, o espermatozoide estaria um pouco mais velho, então isso seria outro impacto. O uso de medicamentos, alguns medicamentos usados na gestação que não podem ser usados também seria um fator de risco. O próprio tabagismo é um fator de risco importante, então tabagismo durante a gestação. Então a gente tem alguns fatores de risco e sabemos sim da questão genética, tanto que é comum irmãos gêmeos que tenham o autismo, né? Dificilmente não vai ter quando a gente tem gêmeos. Pode acontecer? Pode, mas especialmente em monozigoto, que é quando vem do mesmo DNA, exatamente, né? Igual, é comum. Então a gente sabe da questão genética e já alguns genes já foram decodificados, né? Então, em relação à causa, né? A gente fala na psiquiatria em multifatorial. A gente sabe que é uma combinação de fatores, mas o ponto genético, ele é fundamental. A gente já tem isso como um ponto que não dá para questionar. A questão é o que a gente faz a partir de agora, né? Como que a gente identifica, como a gente diminui risco, né? Para que essas próximas gerações não
se aumente cada vez mais o número de crianças, a gente consiga fazer diagnóstico e ter tratamento específicos. A questão é essa. A medicina, ela tem andado por uma questão de personalização. A gente precisa personalizar cada vez mais o tratamento. Porque é aquilo, assim como nenhum autista é igual ao outro, nenhuma pessoa com autismo é igual a outra, a gente não pode querer que o mesmo tratamento que funcione para uma pessoa funcione para outra. A gente tem que cada vez olhar mais e buscar, e tem se focado muito nisso para melhorar a qualidade de vida e principalmente incluir essas pessoas na sociedade, né? A importância da inclusão, a importância dos direitos é fundamental. Eu acho que esse espaço que a gente tem aqui, né, e trazer esse assunto à tona, acaba desmistificando tanta coisa, principalmente quando a gente traz uma profissional da área da saúde com uma mãe que tem essa experiência. Então, eu imagino que quanto mais a gente abre essa conversa, mais a gente tem essa possibilidade de inclusão. Informação é tudo, né? As pessoas têm mais acesso. Eu falo hoje que as redes sociais, a mídia é fundamental para a gente levar informação de qualidade para as pessoas, que as pessoas possam buscar e às vezes identificar, né? Eu tenho um atendimento que eu lembro que eu atendi a mãe e eu comecei a olhar o menininho, andava na sala, ele andava na pontinha do pé, que é uma das características comum. E aí eu perguntei pra mãe, falei, tu já levou ele pra fazer uma avaliação? E ela falou, não. Eu falei, então vamos marcar, porque é importante. E na verdade a criança tinha autismo e foi só que é aquilo que eu falo, só conhece quem vê sempre. Então, ver muito. Então, quando tu foi buscar no profissional, vê se essa pessoa, ela atende muitos pacientes com autismo. Porque é uma característica importante tu identificar. Daqui a pouco o teu olhar já está treinado. Tem característica. E mesmo que tenha muitas possibilidades e muitas combinações, a gente começa a identificar alguns comportamentos que são padrões nesse funcionamento, né? E até na conversa, na avaliação. Então não existe sem avaliar essa criança, sem colocar essa criança para brincar, ver como é que ela brinca, ver como é que ela fala, ver como é que ela interage. E principalmente, eu falo que o mais importante é intervenção precoce. Mesmo que ainda, e eu tenho alguns casos de paciente que às vezes não fechou o diagnóstico ainda. Mesmo que não tenha fechado o diagnóstico, ainda está na avaliação. Começa uma intervenção. E o que é intervenção? A gente fala enriquecimento, é o estímulo. Muitas vezes é uma criança que, quando era pra ela começar a falar, ela aponta. Aquela coisa de não falar, ou levar mesmo a mãe para aquilo que ela quer. Ela quer tomar água, em vez de falar água, ela vai lá e leva a mãe até a água. Então, começar a buscar informações, né? Hoje em dia tem tantos cursos, às vezes até gratuitos na internet, para os próprios pais, né? Para os professores, que é outro ponto que a gente precisa falar, que é muito importante, que é a questão da escola. Da inclusão dessas crianças e adolescentes na escola com o suporte necessário, né? Antigamente, assim, eu lembro do meu tempo de escola, tinha a sala de educação especial, né? Hoje a gente não fala mais isso, a gente fala de inclusão, a gente fala de botar essas crianças. Tem escolas preparadas, né? A própria Marcela contou aqui do caso que ela tá numa escola hoje que está super preparada para recebê-las. São Paulo, acho que tem um pouco dessa característica, mas a gente espera que cada vez mais outras cidades e cada vez mais, eu imagino que isso vai acontecer, busquem realmente informações para como isso é importante não só para a criança dentro do espectro, mas para as outras. Exatamente, né? A interação com a criança que funciona diferente. E a gente não fala isso só sobre autismo, falamos sobre TDAH, sobre outras questões, outros funcionamentos que a gente precisa ensinar a pessoa a conviver com o diferente, né? O diferente, ele é interessante, ele é rico. A gente precisa aprender e também falar para essas famílias que nenhuma escola pode negar de matricular uma criança por ter autismo, né? Isso é uma questão legal, não se pode negar, a criança precisa ser aceita e ela tem inclusive direitos, né? De ter um professor assistente, de ter um suporte, né? E de ter tratar o diferente de forma diferente, mas tentando deixar todo mundo da forma sentindo melhor, né? Então, isso é muito importante na interação dessas crianças, tu dá esse suporte para que elas sintam que elas podem ficar em sala de aula, mas que se elas precisarem ir para a sala de descanso, porque tem a questão do estímulo auditivo, né? Então, muitas vezes, a sensibilidade auditiva ou uma sensibilidade ao toque, sensibilidade à luz,
é comum de acontecer. Então, às vezes, são crianças, adolescentes, que vão perceber que depois de um tempo cansam, né? Talvez assim, vou vir aqui no estúdio para dar uma entrevista para ti. Talvez ela vai dizer assim, agora eu vou ter que dar uma saidinha. E tudo bem, a gente para um pouquinho. Então, a gente conseguir ir adaptando, porque não é difícil a gente fazer isso. É possível, tem que ter um esforço? Tem que, né? Mas é possível a gente incluir essas pessoas para que elas se sintam parte da sociedade, porque são partes da sociedade, Sim, né? Com certeza. Doutora Júlia, eu acho que vocês, enfim, é um assunto muito rico, né? Vasto, com muita informação. Então já fica o convite aqui para você voltar mais vezes, mas eu queria agradecer imensamente a sua participação. Foi super rica, esclarecedora. E aí eu queria te convidar, inclusive, para as pessoas, porque eu sei que nas suas redes você também fala bastante sobre, não só esse, mas tem outros conteúdos. Então a câmera é toda sua para você deixar suas redes, onde as pessoas podem te seguir e ter acesso a outras informações também. Muito obrigada, um prazer. Tu viu, se deixar, a gente vai conversando horas, Ótimo, né? Até porque é um tema muito importante, a gente precisa falar. Eu gosto muito de falar, tenho pacientes, né? Então, acho que a gente precisa divulgar cada vez mais. Eu fico à disposição, então, no @doutora Júlia Trindade, no canal também, tudo sobre psiquiatria, tem sobre autismo, tem sobre TDAH, diversos temas, e inclusive a questão, a gente estava até falando sobre cuidado com o cuidador, né? Então a gente precisa olhar, eu acho que é outro tema que a gente pode conversar, olhar para essas famílias, né? Que essas pessoas também precisam de cuidado. Então eu fico à disposição, muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, doutora Júlia. Bom, agora espero que vocês tenham gostado também do nosso quadro Saúde. Todo episódio, a gente vai ter no final do episódio o quadro Saúde com diversos especialistas sobre vários temas, sempre voltado para esse olhar da maternidade, da família. Fiquem ligados que toda segunda-feira temos um novo episódio no ar aqui no YouTube da Jovem Pan, às 17 horas, e também no seu tocador de áudio preferido. Obrigada! Super Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.